Maranata, jovem! Que Deus seja adorado e glorificado por Ele ter nos concedido mais essa semana de estudo. Eu espero que você esteja bem, na presença de Deus e preparado para o resumo desta semana. Mas antes de nós começarmos esse estudo, eu gostaria de convidar você para nós fazermos uma oração a Deus pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo. Por isso eu convido você a orar junto comigo. Deus de toda graça, obrigado, Senhor, por mais essa semana de estudo. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua bondade. Esteja sempre conosco, ilumina-nos agora neste momento para o estudo que se segue, para este resumo. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço e oro. Amém. Introdução, sábado, a Igreja Digital. Na era pós-moderna onde nós vivemos, onde sermões, pregações e programações são feitos ao vivo pela internet, muitas pessoas, infelizmente, levam isso, vamos dizer, como uma rotina de vida. E muitos membros de igrejas têm se tornado tão famosos desigrejados. Por quê? Porque preferem assistir pregações, sermões e programações por meio do celular, tablet, computador, ou em vez de ir para a igreja. Se bem que, por meio dessa pandemia e por causa das quarentenas, todos nós se tornamos desigrejados. Mas eu estou falando aqui de um grupo de pessoas que trocaram a igreja pela tela de um computador assistindo sermões. Essas pessoas usam várias desculpas para continuar o que elas estão fazendo. Tipo, tem uma criança pequena, a distância da igreja, não sou muito pontual, por isso eu sempre chego atrasado e isso não gosto, não, eu prefiro assistir em casa. Também é mais confortável e várias outras coisas. Liderança ruim, eles botam todo tipo de desculpa. Mas não é bem assim. Nós também não podemos ver a era digital, pregações ao vivo por meio da internet, como algo diabólico. Não, isso é muito gratificante e ajuda muito na pregação do Evangelho. Mas também nós não podemos se utilizar sempre disso. Se nós tivermos a escolha de assistir um culto pela internet e ir para a igreja, é preferível você ir para a igreja. Nessa semana, a lição vai focar o que é realmente na era digital, se realmente uma igreja física importa. O que é melhor? Ir para o banco da igreja, assistir um culto ao vivo, ter a interação com as pessoas, ou ir para a tela de um computador, de um celular e assistir um sermão ali ao vivo, né? Nessa semana examinaremos todos esses pontos. E qual é a vontade de Deus a respeito da nossa interação com a igreja física e a importância dela para o nosso crescimento espiritual. Por isso vamos para a parte de domingo. Ação, domingo. Gostaria de analisar com vocês, abrindo a Bíblia neste momento, as passagens onde a lição está fundamentada. E se encontra em Efésios capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. O verso 11 inicia dizendo o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegamos à completa medida da estrutura de Cristo. Verso 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quanto nos tentarem enganar com mentiras astutas. Verso 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Verso 16. Ele fará que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Compreensão. Segunda, interconexão. Frequentar um culto e a igreja geralmente é um sacrifício para algumas pessoas, mas não deve ser assim. Deve ser feito com felicidade, com alegria, movidos pelo Espírito Santo. Um pregador evangelista lá dos Estados Unidos chamado D.L. Moody, ele bem parafraseou esse sentido. Ele diz que frequentar a igreja é tão essencial, vital para um cristão, quanto é a transfusão de sangue para um doente. E deve ser desse jeito. E muitas pessoas vão até para a igreja também, mas algumas vezes é levado por interesses que não são pela adoração, mas sim pelos amigos, pelo pastor,
pela programação especial, ou pelas moças, pelas jovens que lá, ou até mesmo pelos jovens. Isso não deve ser assim. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que ser levados. O motivo de nós irmos para a igreja é de nós nos reunirmos, não para um encontro, vamos dizer assim, para nós batermos um papo, mas sim para nós rendermos adoração ao verdadeiro e único Deus. Aquele que sempre foi digno de toda adoração. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso motivo central de nós irmos para a igreja adorá-lo. O apóstolo Paulo também deu um conselho para as pessoas que não gostam de frequentar a igreja, mesmo tendo a oportunidade. Ele diz o seguinte, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 24 ao 25. Ele diz o seguinte: E considero-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vos vem que se aproxima o dia. O dia do quê? O dia da volta de Jesus. Então nós, como corpo da igreja, precisamos estar juntos, porque nós sabemos do que nos espera daqui a um tempo. Quando Jesus vir, é claro que isso será maravilhoso, mas antes disso haverá um tempo chamado tempo de angústia, e nós precisamos estar unidos em comunhão com a cabeça, que é Jesus Cristo, e com o corpo por inteiro, a igreja. Interpretação, terça, parâmetros de escolha. No meio de tantas denominações, religiões, qual é a igreja verdadeira? Qual é a que eu devo escolher, que eu ficaria tranquilo dentro de mim, sabendo que Deus está feliz por eu estar adorando a Ele naquele local? De acordo com o livro do Apocalipse, eu escolhi 8 características que essa igreja deve ter. A primeira é: deve guardar os mandamentos de Deus. Isto baseado em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Segundo, ela deve conter o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 10, e também baseado em Apocalipse capítulo 12, verso 17. No caso específico da igreja adventista, isso foi manifestado na vida e obra de Ellen G. White. Terceiro requisito: a igreja deve proclamar a mensagem dos 3 anjos a todo tribo, povo e língua, de acordo com Apocalipse capítulo 14, verso 6. Quarto requisito: deve chamar a atenção para o grande dia do juízo. Isso está baseado em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Quinto requisito: anunciar a queda espiritual de Babilônia. Isso está baseado em Apocalipse capítulo 12, verso 8. Deve também anunciar que o juízo, quer dizer, o sétimo requisito é ter a paciência e a perseverança dos santos. Isso está baseado em Apocalipse capítulo 14, verso 12. E o oitavo requisito, por último, deve conter a fé de Jesus. Isso está baseado também em Apocalipse 14, verso 12. Conexão, quarta. Gostaria de convidar você mais uma vez para abrirmos juntos a Bíblia e estudar a passagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 a 47. O verso 42 inicia dizendo o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e à oração. Verso 43. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e milagres. Verso 44. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Verso 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. 46. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Verso 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu convido você também a analisar 2 passagens. A primeira está em Salmos 122, verso 1. É um verso muito conhecido e maravilhoso. E também para citar um exemplo de uma pessoa que
frequentava a igreja diariamente, eu indico para você Lucas capítulo 4, verso 16.